E agora a nossa terceira convidada é minha querida Noêmia Novaes, né? Noêmia Novaes é uma advogada de nascença quase, né? Formada pela Universidade de São Paulo. Minha querida sócia de longa data e que, nos últimos anos, se aventurou em se tornar uma investidora em Portugal, e não antes de ser uma cidadã portuguesa. E aí eu pedi que ela compartilhasse conosco toda a experiência que ela teve para se tornar uma cidadã portuguesa. Hoje as coisas estão um pouquinho mais fáceis, mais práticas. A nacionalidade a originária e a nacionalidade por atribuição foi modificada pela legislação de 2017, tornando tudo bem mais simples, permitindo aos netos que também tenham a nacionalidade portuguesa, bastando que se demonstre o domínio do idioma português, se privilegiando o domínio do idioma português como sendo um fator deflagrador para a obtenção da nacionalidade. Facilitou-se igualmente a possibilidade da nacionalidade ao cônjuge ou àquele que vive em união estável nas mesmas condições, bastando que tenha a comprovação da residência comum ou do casamento por 3 anos. Então, a nacionalidade tornou-se um processo bem mais célere, bem mais rápido, a partir da legislação de 2020, né? Mas nem sempre foi assim. Então, eu vou pedir que a Noêmia conte um pouquinho dos percalços que passou para fazer jus à sua nacionalidade portuguesa e nos conte também, afinal, é o investidor português mais consistente que eu conheço e tivemos a honra de poder contar aí com o seu depoimento aqui neste webinar. Por favor, Noêmia, com você. Bom dia e boa tarde a todos. Eu agradeço inicialmente à Câmara Portuguesa, em especial ao senhor presidente, o senhor Nuno Ribeiro de Souza, e à doutora Marta Mitico, da BR Visa, minha querida Marta, pela oportunidade de partilhar com todos vocês a minha experiência nesses quase 30 anos como investidor em Portugal. Essa história gira um pouco em torno de uma propriedade em Marco de Canaveses. É a terra natal da nossa Carmen Miranda, e essa propriedade está localizada no Médio Douro, mais precisamente no Ribadouro, conhecido como Douro Verde. O local se chamava Lugar dos Becos, que pelos achados que eu encontrei data de 1747, quando então foi edificada a Capela dos Becos. Já os dados da atual Casa dos Becos são do início do século XX. Com o falecimento dos proprietários sem descendentes diretos e com os mais de 18 herdeiros da Casa dos Becos, não se compuseram. Então, a propriedade foi levada a leilão. Era o início da década de 1990, quando uma das herdeiras, que era minha amiga, pediu ajuda para arrematar a propriedade. E eu não queria ser proprietária nem de um galinheiro no Brasil, acabei por adquirir uma quinta com 20 hectares do outro lado do Atlântico. Foi dessa maneira que eu entrei como investidora por aqui, em Portugal. Nessa época, eu era sócia de um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil e tinha que dividir meu tempo entre as atividades profissionais e as escapadas nos fins de semana à Casa dos Becos, sem contar com as incontáveis horas de avião. O curioso é que Portugal sempre esteve presente em minha vida e memórias, já que eu tenho avós portugueses por parte de pai e de mãe. E deste lado também uma descendência muito próxima dinamarquesa. Assim, eu posso dizer que eu tenho tamanco dos dois lados, português, dinamarquês. Vocês interpretem como quiserem. Entretanto, o processo de obtenção da minha nacionalidade, esse é o ponto que a Marta mencionou, em meados dos anos 90, foi muito longo, muito difícil, pois não se admitia ainda a nacionalidade direta aos netos portugueses. Após 9 anos e 10 volumes de documentos, eu consegui a tão almejada aprovação
para mim e para minha mãe. E eu quero agradecer aqui ao meu querido Dr. Pedro Rebelo de Souza por ter estado sempre ao meu lado nessa batalha bem árdua. Nesse período, a minha amiga, a real herdeira da Casa dos Becos, desistiu de investir nas terras e eu fiquei com o encargo de manter a propriedade. Mas eu já estava apaixonada pelo sítio, pelas pessoas que eu aqui encontrei e iniciei a reconstrução de uma das casas em ruínas, a chamada feitoria. Paralelamente a isso, eu criei 3 hectares de vinha e, por mera teimosia, implantei 8 hectares de olival, porque eu tenho oliveira no meu nome, e no meio, justamente, de oliveiras centenárias plantadas lá e cá pelos antigos que aqui viviam. Hoje, o olival produz, em média, 1.000 litros de azeite extra virgem por ano, que é consumido por restaurantes e clientes cativos da região. Já as uvas são vendidas para as caves locais, que, por sua vez, produzem os vinhos verdes de tanto prestígio. Não me atrevi, não me atrevo e não me atreverei a produzir vinho. Produzir vinho é como uma maternidade. Exige 24 horas sobre 24 horas de atenção. Depois, como eu recebia muitos pedidos para locação da casa da feitoria durante o verão, eu me animei a reconstruir as outras 4 casas que estavam, na época, em ruínas e me dedicar ao turismo rural. Nesse processo, eu tive um apoio de uma entidade chamada Dolmen, que é o Desenvolvimento Local e Regional daqui do Norte. E eu tive um apoio parcial. Não foi grande, mas foi a fundo perdido, e isso me ajudou muito na reconstrução das ruínas. Em 2210, eu constituí a Feitoria dos Becos, que deu origem à Casa dos Becos, agroturismo. E aí eu me surpreendi com o retorno imediato tão favorável por parte do turismo, que ajudou a equilibrar os custos agrícolas, que não são poucos, e principalmente o custo da vinha. Hoje eu tenho um empreendimento com 6 casas destinadas ao turismo rural, espalhadas em meio à vinha e ao olival, as quais proporcionam muita privacidade para os hóspedes, um excelente conforto, e estas foram as qualidades mais importantes durante a pandemia. Nós mantemos o espaço da Casa dos Becos com elevadíssima ocupação praticamente o ano todo, durante praticamente 2020 e 2021. Bom, aqui é uma história resumida de como uma advogada da área internacional se aventurou nesses quase 30 anos a investir, primeiro, num ramo tão desconhecido e distante da minha realidade, e logrou manter uma empresa, graças a Deus, sadia e até com um relativo êxito, mesmo dividindo o seu tempo entre Brasil e Portugal. Por tudo isso, a minha sugestão para os que pretendem viver e empreender em um país com estabilidade política e financeira mais do que razoáveis, financiamentos a juros ainda baixos, não é? Projetos subsidiados pelo governo local e pela União Europeia, segurança a ponto de mandar os seus filhos sozinhos para a escola, com um dos custos de vida mais baixos da Europa, esse país, para mim, só pode ser Portugal. Para aqueles que querem qualidade de vida, segurança, bom clima, gastronomia fantástica e que gostam de desbravar locais muito próximos, mas que são extremamente distintos entre paisagens, culturas e costumes. Esse país também é Portugal. Se o vosso empreendimento depender só de si, Portugal é o país ideal.
Se, entretanto, o empreendimento depender de mão de obra local, em todos os níveis profissionais, dos mais altos aos mais básicos, então tragam a mão de obra de fora. Importem mão de obra, pois atualmente, até mesmo para as funções mais simples, o país não disponibiliza de braços para tal. É a realidade. No início da minha atividade em Portugal, a oferta de mão de obra para trabalhos no campo ou doméstico era mais do que razoável. Hoje, como o próprio presidente Nuno disse, o enorme êxodo de profissionais portugueses em todas as áreas para outros países, sobretudo da União Europeia, a mão de obra portuguesa, que é tão capacitada em várias áreas, sem dúvida, tem uma capacidade extraordinária, sobretudo na agricultura e na construção civil, é quase inexistente. Eu falo isso porque eu não estou nos grandes centros, eu estou afastada, eu estou praticamente a 45 minutos da cidade do Porto. Agora eu queria fazer uma menção especial para as mulheres portuguesas. Verdadeiras heroínas e que hoje, com algumas exceções, ainda permanecem em Portugal, a atuar nas mais diversas competências, das mais altas às mais singelas, na condução da família, pois os pais normalmente estão no exterior. E são elas, essas mulheres, principalmente nas aldeias, que são a força de trabalho, seja no campo, nas escolas, nos serviços sociais, na saúde, e somando-se a tudo isso, a rotina doméstica e a educação dos filhos. A vocês, trabalhadoras portuguesas, todo o meu respeito e admiração. E estas são, como aqui se diz em Portugal, verdadeiras mulheres de armas. Eu quero agradecer a todos e esta é uma pequena história de quem pôs aqui, há 30 anos atrás, todo um sonho, como disse a Larissa. Esse também é o meu sonho. Obrigada a todos.